Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, programa ao vivo em que você pode participar com a gente de maneira ativa. Meu nome é João Lourenço e a proposta do programa, novamente, é estudar a saúde mental, os transtornos psiquiátricos, os tratamentos à luz da doutrina espírita. Lembrando, é claro, que nós não vamos usar a doutrina espírita para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que aos poucos vão se acumulando na vida da gente até que leva-nos a algum tipo de doença física ou mental, que é uma espécie de chamamento, né? Para que nós possamos rever sentimentos, pensamentos e as nossas ações, né? Lembrando que a nossa ação é uma resultante daquilo que a gente pensa sobre aquilo que a gente sente. Então, é importante a proposta de a gente poder trazer instruções para usar os instrumentos e instrutores, né? Que são autores, ideias, encarnados e desencarnados, da ciência, da tecnologia, tudo aquilo que possa nos ajudar a gente a se enxergar, né? A gente a se perceber. E hoje nós estamos falando aqui dentro da psiquiatria, que acho que é importante a gente também lembrar que muitas pessoas têm dúvidas, né? A respeito de tratamento, né? A respeito de medicação. E eu estou aqui no programa para te responder as dúvidas que você quiser a respeito desses aspectos também. Nós temos várias maneiras de você ligar para a gente. Pode ser pelo próprio Facebook, em que você vai estar nos assistindo lá e você pode fazer seu comentário. Depois a Margarete vai trazer para mim aqui na tela do computador. É facebook.com/TV Mundo Maior, como vocês podem estar vendo aqui embaixo, né? Está aparecendo aqui a maneira pela qual vocês podem acessar. E também temos pelo nosso WhatsApp, né? Que é você poder ligar direto para a gente, vai falar ou mandar o seu recadinho, a Margarete vai pegar e vai mandar aqui para mim. O número também está aqui embaixo, ó, o WhatsApp é 996433827, é código 11 aqui, a Grande São Paulo, né? E nós temos também o telefone direto, né, que você pode falar com a gente de maneira direta, fazer a sua colocação, a sua pergunta, seja pertinente ao assunto ou não. Então tem um telefone, a gente diz que converse com o Dr. João Lourenço, o telefone também está aqui, ó, é 0800 979 5011. Você fala direto com a Margarete e ela vai transmitir o seu recado para nós aqui. Enquanto isso, né, como dizia os desenhos animados, né, enquanto isso, na sala de justiça, né, nós vamos, o Valdir lembrou disso, né? Nós vamos falar sobre o nosso assunto, né, que é se antidepressivo funciona. Inventaram um remédio há muito tempo atrás, né, e estão usando ele até hoje para tratar de casos de depressão. E aí fica a pergunta, antidepressivo funciona? Né? É claro que a gente vai poder falar deles e também fazer uma ponte com uma proposta aqui, uma coisa que nos foi brindada aqui pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre o remédio salutar, né? Mas de que remédio será que ela está falando, né? É claro que enquanto a gente está aqui vivendo num planeta como a Terra, e tem muitos outros que são semelhantes, e não vamos falar no sentido que nós estamos amaldiçoando o planeta Terra. São as condições desse planeta. Foi uma sacada muito inteligente. Quer dizer, falar que Jesus é inteligente é só eu mesmo que sou pequenininho para falar isso dele, né? Mas eu acho que ele percebeu muito bem que o ser humano, na sua busca do crescimento espiritual, poderia alavancar essa elevação espiritual, né? Essa revisão de valores, se todos pudessem sentir ao mesmo tempo a mesma coisa, que seriam as pulsões da carne, principalmente a fome, o frio, a sede e também as coisas mais emocionais como a raiva, a culpa, o medo e a necessidade de estar no controle das coisas. Todo mundo sente isso. Todo mundo que está encarnado sente isso. A não ser que tenha uma doença, uma lesão cerebral muito intensa, vai sentir isso de maneira distorcida, mas todo mundo sente isso. E, pasmem, né? Nós, seres humanos, dividimos essas sensações com os animais, porque os animais também têm instinto, fome, frio, dor, né? E também tem emoção, raiva, culpa, medo, né? Mas nós, seres humanos, podemos ter carinho, dedicação, abnegação, resignação, amor, né? Então, mergulhados na carne, tentando atender essas necessidades, tentando perceber que o outro também tem essa necessidade, por mais
pouco evoluído que o espírito possa ser, isso alavanca o que o espiritismo chama de caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Se eu não sair de mim para ajudar o outro, eu não cresço, espiritualmente falando. E só vou ajudar o outro porque eu enxergo nele alguém como eu, que tem instintos, que tem emoções e também tem sentimentos. Aí, a partir do momento que você está mergulhado na carne, né? Eu sempre repito isso, que eu aprendi com o Dr. Alberto Calvo, né? Já falecido, né? Que você é o que é o seu sistema nervoso. Mas eu não sou o que é o meu espírito, porque eu falava isso. Não, eu sou o que é o meu espírito. Não, ele falou, você pode ser um espírito de luz ou um espírito de porco. Se você está encarnado, né? Você só vai conseguir mostrar quem você é se o seu sistema nervoso estiver funcionando minimamente bem. Porque você pode ser um anjinho, mas se você tiver paralisia cerebral, você não vai conseguir fazer nada com sua angelitude, né? Agora, se você também é um demônio das trevas, você também não vai conseguir fazer nada se tiver deprimido, né? Eu fico sempre imaginando brincando, né? Como é que será que é um demônio, né? Um deprimido, né? Ele vai pensar assim, hoje eu tinha tanta maldade para fazer, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Eu acho que eu vou pegar um atestado, não vou fazer maldade hoje. Tá deprimido, tem lesão cerebral, você pode ser o que você for, meu. A primeira inteligência, né? A primeira capacidade criativa do mundo. Lesou o cérebro, você não é quem você é, certo? Então você é o que é o seu sistema nervoso. Por isso, vocês vão ver um programa que eu acabei de gravar aqui, que vai ao ar em algum momento, falando sobre as pesquisas de Freud quando ele descobriu que existiam transtornos mentais que não havia lesão no cérebro. Aí ele criou a terapia da palavra porque a lesão era emocional, não era neurológica, psiquiátrica. Mas isso não significa que não existam lesões cerebrais que causam alterações nos sentimentos, nos pensamentos e nas ações dos indivíduos. E a doença mental cerebral degenerativa, psiquiátrica, ela existe. Tá? E aí, então, quando você fala do antidepressivo, em primeiro lugar, né, nós vamos tentar entender, porque tem muitas pessoas que identificam o antidepressivo de maneira equivocada. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas chegam para mim no consultório, doutor, eu estava tão angustiado, com tanta ansiedade, estava tendo até ataque de pânico. Aí o médico do plantão me deu um antidepressivo, e eu melhorei. Eu falei assim, como antidepressivo? Se antidepressivo é um remédio que demora de 15 a 30 dias para começar a fazer efeito. Como é que ela tomou um e fez bem para ela? Provavelmente, para não gerar discussões acadêmicas desnecessárias, o médico fala que é um antidepressivo. Mas não é. O que ele deu para ela foi um ansiolítico, que tem efeito imediato. Porque alivia as tensões, eu me sinto mais leve. Aí parece que eu não estou mais depressivo, mas a depressão ainda está lá. Eu dou o remédio para aliviar os sintomas da depressão, para que dê tempo de o antidepressivo fazer efeito. Então são duas coisas diferentes? São. Então quer dizer que ansiolítico não se dá na depressão? Dá, se a pessoa tiver sintomas de ansiedade. Se ela não tiver, não precisa dar. Então não é todo mundo que tem que tomar calmante tarja preta? Não, não é todo mundo. Né? E tem pessoas que nem devem tomar, principalmente quando você percebe que ela tem predisposição a ficar dependente. Por isso que existe a tarja preta. O uso dessa substância pode causar dependência. Então você dá o remédio. Eu já tive pacientes, vários, né? Que você dava umas gotinhas do que a gente chama de pretinho básico, né? O pretinho básico é o Rivotril. Acho que não tem quem não tem no porta-luva do carro, né? Rivotril, né? É o tal do pretinho básico. Todo mundo aprendeu a tomar Rivotril. E aí eu dei para ele umas gotinhas. Você vai tomar umas gotinhas de noite, como você nunca tomou, toma só umas 2 ou 3, até o antidepressivo fazer efeito. No dia seguinte, o paciente me ligou pedindo outro vidrinho. Eu falei, o que aconteceu? Quebrou o vidrinho? Não, eu virei tudo. Eu chupei o vidrinho. É muito bom aquele remédio. Eu falei, eu não posso mais te dar esse remédio. Isso é sinal de que você tem predisposição a ficar dependente. Eu vou ter que usar um outro tipo de ansiolítico que não pode ser esse, tá? Então, ansiolítico não é antidepressivo. Antidepressivo é uma outra substância que vai agir no teu cérebro,
aumentando a oferta de serotonina e algumas vezes de noradrenalina na sinapse dos neurônios, entre os dois neurônios. E isso muitas vezes demora. Demora às vezes 30 dias para começar a fazer efeito. Então para que eu vou tomar? Porque tira da depressão. Mas o que eu faço enquanto eu não melhora? Eu vou tratando os sintomas. A gente associa uma psicoterapia, ou uma terapia ocupacional, ou então uma laborterapia, coisas que vão ajudar na produção dessa serotonina, que não é só ficar esperando o remedinho fazer efeito. Tem que mudar a alimentação, o padrão do sono, coisas que você assiste na TV, coisas que você fica na telinha. Hoje tem uma coisa muito interessante. Dia 5 de dezembro nós vamos ter um evento lá no West Plaza, que eu vou estar participando, e que nós vamos falar exatamente sobre isso. A interação, a gente chama isso de a cibernética, né? A relação do homem com a máquina, né? E eu vou estar falando exatamente sobre coisas que nós temos observado no consultório, eu e o Dr. Lucas, que está trabalhando com a gente agora lá, sobre o que tem a ver o tempo de tela, quanto tempo você fica na tela, e isso tem a ver com os seus transtornos mentais, tá bom? Mas é dia 5 de dezembro, já deve estar sendo anunciado, depois talvez eu possa até falar aqui, que eu não me lembro qual é o evento, porque eu fiquei sabendo dele exatamente hoje, e nós já vou participar dia 5. E aí então, o antidepressivo funciona se ele for muito bem indicado, que toda medicação boa é aquela que funciona, e ela funciona quando ela é bem indicada. O que é então o antidepressivo? Que substância química é essa? Curiosamente falando, o primeiro remédio psiquiátrico que surgiu no mundo foi em 1960, que foi um anestesiologista que usou um remédio usado em anestesia para tentar acalmar um paciente que estava em furor catatônico, que é uma esterilização de uma agressividade muito intensa, que qualquer um de nós aqui espírita que visse isso ia chamar que o cara estava possuído, né? É um transtorno obsessivo de possessão, subjugação. Ninguém segura o cara, mas aí o cara resolveu fazer o seguinte: vou dar uma injeção de clorpromazina que eu dou para anestesiar os caras. E não é que o cara melhorou? Surgiu o primeiro remédio psiquiátrico do mundo, uma substância química chamada clorpromazina, que existe até hoje, muitas pessoas usam ainda, de várias maneiras, e outras coisas que foram descobertas dessa fórmula, tanto em quantidade como em dosagem, que serve para um monte de coisa na medicina e não é só para psiquiatria. Tá? E aí, tentando descobrir novas moléculas de remédios que eles então chamavam de neurolépticos ou antipsicóticos, teve alguns erros. Uma dessas moléculas não deu certo, não tirou a pessoa do surto psicótico, mas perceberam que insistindo em tomar aquele remédio, esperando que fizesse algum efeito antipsicótico, a pessoa melhorava o seu humor, ficava menos deprimida, mais disposta, com mais vontade de fazer as coisas, né? Então eles descobriram uma molécula, a primeira molécula do antidepressivo, que era uma molécula que, em vez de bloquear os receptores de dopamina, né, que é o que o clorpromazina fazia, eles bloqueavam os recaptadores da serotonina. Então o que acontecia? Ficava mais tempo a serotonina fazendo efeito na sinapse. E alguns remédios começaram também a aumentar a noradrenalina, fazendo com que a pessoa, além de sair da depressão, voltava a ter disposição física, né? E aí então começaram a aplicar nos depressivos. E aí surgiu o primeiro efeito colateral. O pessoal pensa que é novidade o que eu vou falar agora, por causa de alguns antidepressivos atuais, mas não é. Essa primeira molécula, ela data de 1930, aliás, de 1970, né? Em 1930 foi a criação da penicilina, né? Por Fleming, né? E o primeiro efeito colateral que perceberam no antidepressivo é que quando o cara estava muito depressivo e com ideias de morte e de suicídio, quando o remédio começava a fazer efeito, esse primeiro efeito de desinibir, a pessoa ia lá e se matava. Porque ela não conseguia se matar porque ela não tinha força. O remédio deu força. Isso foi a primeira constatação do uso dos antidepressivos. Logo então, saiu a recomendação para os médicos. Nos primeiros meses que estiver tomando remédio, esse paciente não pode ficar sozinho, tem que ser orientado a respeito desse efeito colateral, os familiares e os amigos, até que passe esse efeito. Que é como se fosse uma transição, né? Entre
Entre o totalmente ruim e totalmente bom, tem um momento aqui em que a pessoa um pouquinho melhor faz besteira, né? E aí esse remédio trazia muitos efeitos colaterais também. Boca seca, intestino preso, dilatava a pupila e a pessoa não conseguia enxergar direito, né? Um monte de efeito colateral. E aí, então o pessoal começou a buscar outras moléculas para que tivesse cada vez menos efeito colateral. Foi então que eles descobriram que essas moléculas antigas tinham um efeito global no cérebro, né? Agia em todo o cérebro. Então eles começaram a perceber que seria melhor que agisse só em determinados lugares do cérebro. Por exemplo, no sistema límbico, que é o que controla o humor. Então foram descobrindo moléculas. Porém, nessa mesma década de 70, houve uma psicologização da psiquiatria. Muitos médicos psiquiatras, muitos neurologistas desistiram de pesquisar moléculas novas porque parece que a psicanálise dava mais efeito e também era muito mais lucrativa, né? Até porque também não tinha muito efeito colateral. Muitos médicos psiquiatras desistiram das medicações e foram ser psicanalistas. Então, por muito tempo não se pesquisou moléculas novas. Temos um monte de moléculas ditas antigas da primeira geração que são eficientes até hoje. Tá? Porque nem todo mundo tem os mesmos efeitos colaterais. Tem gente que toma o remédio mais antigo de antidepressivo e não sente nada, só fica bem. Não tem um efeito colateral. Então, para ele, esse é o remédio dele. Lembra que eu falei? O melhor remédio é aquele que funciona para você e na dose que funciona para você. Não existe regrinha, né? Então, o que aconteceu? Ficamos aí umas 2 décadas sem estudar mais as neurociências. Até que em 80 para 90... redescobriram o cérebro, como a gente fala, né? E até hoje estão estudando ele de maneira muito pormenor. De maneira que aconteceu um fato muito curioso, eu já falei isso aqui, vou repetir, que quando inventaram uma molécula nova de um antidepressivo famoso, né, que reinaugurou o cérebro, que é o Prozac, né? E o Prozac veio com essa pecha de que tirava a depressão em menos de 7 dias, quando os antigos eram 30 dias. Então, as pessoas, num mundo que começou a se globalizar, o avanço da internet, as informações, a pressão, as mudanças do mundo, as pessoas começaram a deprimir mais. Então, se descobrir um remédio para tratar dessas pessoas, e inventaram o Prozac, a pessoa tomava, em 7 dias ela estava bem. Aí, teve um problema interessante. Essas pessoas iam nos consultórios dos seus médicos e perguntavam assim: doutor, eu faço psicanálise com o senhor há 10 anos. O senhor sabia que existia antidepressivos? Sabia. Por que você nunca me deu? Ah, porque Freud é contra dar remédio para paciente. Falei, mas olha, eu tomei um remédio que o seu outro colega, que é neurologista, me deu. Faz 15 dias que eu estou melhor 100%. O que eu não melhorei, 1% com 10 anos de psicanálise a $500 a sessão, 3 vezes por semana. Então, eu estou processando o senhor, me devolveu o dinheiro, porque o senhor é médico, sabia desse remédio e não me deu, né? Não precisava ser o Prozac, podia ser o antigo, eu tinha o direito de testar. Então, com essa revolução das neurociências, aconteceu uma outra coisa muito interessante. Todas as áreas da saúde mental pararam de brigar entre si. O neurologista parou de brigar com o psiquiatra, que parou de brigar com o psicólogo, que parou de brigar com o serviço social, que parou de brigar com sei lá quem, com o padre, ou com o pastor, ou com a igreja. Hoje as pessoas se unem para estudar um fenômeno que é o ser humano, que se expressa através de um cérebro, mas ele é um ser biológico, psicológico, social e espiritual. Foi muito interessante essa época, eu peguei essa época, né? Peguei a época também da guerra antimanicomial. Claro, não existia remédio. O que ia fazer com as pessoas? Deixar na rua para se matar e matar os outros? Não, né? Ficava num sistema de asilo. Hoje os remédios estão tão bons, os antidepressivos estão tão bem feitos, né, que você está depressivo por uma questão de tempo, até o seu médico acertar o remédio, né? E pasmem, né? Existem pesquisas que eu estou participando lá na USP, não das pesquisas, que eu estou sendo informado de um curso que eu estou fazendo lá de psicogeriatria, de coisas, de remédios que também são da anestesiologia, como era a clorpromazina, mas um psiquiatra resolveu usar para tirar pessoas da depressão. E some
a depressão e some a ideia de suicídio na primeira aplicação. E não está tão longe de nós, não. Já estão fazendo isso no Brasil e de maneira sistemática e metódica, né? Que é o uso de uma substância chamada cetamina, né? Que é usado em anestesiologia. Claro que a gente não usa na quantidade que se usa num procedimento de anestesiologia, né? Mas, respeitando as quantidades que se usa, realmente a pessoa sai da depressão rápida e elimina as ideias de suicídio. Então, antidepressivo funciona sim. Aí vamos fazer algumas perguntas, né? Quando é e como é que eu sei se eu preciso de um antidepressivo? Como hoje acabei de falar que hoje uma união, uma junção dessas forças, qualquer psicólogo que está tratando de uma pessoa que a queixa é depressão e depois de um tempo ela percebe que em vez de melhorar ele está afundando, não está melhorando com a terapia, ele vai sugerir, olha, eu sugiro que você vá numa avaliação de um neurologista ou principalmente de um psiquiatra, porque a terapia não vai fluir neste nível de depressão que você está. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório do psiquiatra depois de já ter passado por algumas peregrinações, sabe? Vai no psicólogo, depois fica com vergonha, vai no médico clínico, depois vai no cardiologista, porque tem angústia, dores no peito, depois o cardiologista manda de volta para o neurologista viu que não tem nada a ver com a parte dele, aí acaba mandando para o psiquiatra. E aí então a gente começa... A maneira pela qual hoje o psiquiatra examina o paciente é muito mais completa e muito mais profunda, né? A gente até questiona como que pode alguns colegas que atendem como empregados de algumas instituições chamadas convênio médico, e em 15 minutos, porque é permitido pela Organização Mundial de Saúde que um médico atenda em 10 minutos, certo? Aliás, não, em 15, né? Quando é médico clínico geral. Psiquiatra eles deixam atender um pouco mais, 20, né? Não é muito, né? Como que eles conseguem chegar num diagnóstico, rotular a pessoa, né, de um diagnóstico qualquer? Hoje está muito comum você sair com um diagnóstico de bipolaridade e em seguida com remédio, né? Prescrito, assim, como se fosse chupa essa balinha aqui que a sua depressão vai sair, né? Não é assim. Tem todo um trabalho, né? Todo um processo. E o diagnóstico muitas vezes é feito só na 5ª, 6ª, 7ª consulta. E às vezes demora anos para você fazer diagnóstico, né? Em função de ter certeza do diagnóstico. Porque pensa comigo, se a pessoa ela vai no médico e ela esquece de falar que estava tomando corticoide, né? Aí o psiquiatra pergunta, você está sentindo o quê? Vai falar, não, vai fazer as questões, você está deprimida. Então vai tomar um antidepressivo. Só que ele não foi informado, também porque ele não teve tempo de perguntar, deveria não só saber perguntar, mas ter tempo de perguntar se a pessoa toma algum remédio. Quem toma corticoide pode fazer depressão. Quem toma Roacutan, sabe Roacutan, aquele remédio que tira a acne que os mocinhos tomam, as mocinhas tomam para ficar com a pele bonita, isso causa uma depressão, é uma chance de depressão muito grande, né? Tem várias coisas. As mulheres que, por exemplo, que já fizeram cirurgia do câncer de mama e tomam aquele anastrozol, né, que é um remédio para anular o efeito do hormônio nas mamas, para não causar câncer, né, para não recidivar o câncer, também causa uma depressão enorme, né? Então existem causas que não são só psicológicas e também não são psiquiátricas, são químicas. Por isso que o psiquiatra, antes de tudo, tem que ser um clínico geral e também psiquiatra, né? Para ele poder fazer um diagnóstico, senão ele vai ficar naquelas tabelinhas que o DSM-5 criou ou o CID-10 criou, vai aplicar um monte de testezinhos e vai taxar você de alguma coisa e vai olhar uma espécie de um fluxograma, né, um algoritmo na qual ele vai decidir o remédio que você vai tomar por esse algoritmo. E pasmem vocês, quem desenhou esse algoritmo foi a indústria farmacêutica. Então hoje, diagnóstico e proposta terapêutica não se faz em 20 minutos, ok? O máximo que a gente pode fazer é tratar
o quadro clínico, que é o desconforto que a pessoa está tendo, e vamos continuar a nossa conversa. Vamos continuar a nossa investigação, para ver se a gente não acha a causa primária, né, desse desconforto emocional. E aí, fazendo tudo isso, em havendo indicação, aí você vai falar qual, né? Já falei, quando e como que eu vou descobrir se você precisa de antidepressivo? É através do exame psíquico, ok? Do exame psiquiátrico, e muitas vezes eu posso já está acontecendo, pedir exames laboratoriais para isso, principalmente de imagens do cérebro, que está crescendo muito a possibilidade de diagnóstico com o uso de neuroimagem funcional, né? É muito interessante o que está se conseguindo através disso, né? E aí, então, tá bom. Então, chegamos à conclusão, passamos aí na consulta, conversei com você, te examinei, pedi histórico, pedi exames, né? Conclusão, é depressão mesmo, né? Aí, doutor, qual antidepressivo que eu vou usar? Aí tem uma gama enorme, desde aquele primeiro que foi criado lá, depois da clorpromazina, que talvez seja a amitriptilina, é o antidepressivo mais antigo que a gente conhece, vamos dizer assim, que é os tricíclicos, passando pelos tetraciclos, depois passando pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e agora também os inibidores seletivos da recaptação de adrenalina também, né? E aí, descobrimos também neurolépticos que podem ser coadjuvantes dos antidepressivos, que aí então começou-se a perceber que o cérebro não é departamentalizado. Aqui é só as emoções, aqui são os movimentos, não é assim. É uma mandala. Eu já falava isso quando eu era residente. O nosso cérebro é uma mandala. Você mexe aqui, responde aqui, cutuca aqui. Tudo está ligado em tudo. Hoje, o termo mais moderno que ele está aprendendo lá entre os neurologistas da USP é circuitária, né? É um circuito enorme de neurônios que comunicam todas as partes com todas as partes, né? De maneira que interferir nessa circuitária com medicação virou uma obra de arte. Principalmente porque o cérebro ele vai se modelando de acordo com o uso dele. E aí eu volto lá no comecinho do programa. Quem é que usa o cérebro? Né? É o espírito. Então, você é o que é o seu sistema nervoso, ok? Então, você pode ser um anjo de ternura. E se você não tiver lesão nenhuma no teu cérebro, aos poucos você vai modelando o teu cérebro para um cérebro angelical, não sei se dá para falar assim, cuja circuitária tem preferências de usar de usar circuitos, vamos dizer assim, de usar caminhos neurológicos. E a arte, vamos dizer assim, de medicar um paciente não é seguir algoritmos. Podemos até nos guiar um pouco em relação à experiência da maioria dos pacientes. Mas quando é com a gente é 100%. Então a gente até avisa, olha, vamos começar com essa medicação em função do seu sexo, da sua idade, das doenças que você tem junto com isso, as comorbidades, né? Pela intensidade do sintoma, pelos sintomas paralelos que você tem junto com a depressão. Então, o melhor antidepressivo para a gente começar a ver se dá certo é esse aqui. Ah, que legal! Então, quer dizer que eu já especifiquei qual é o remédio, já especifiquei. Qual que é? É antidepressivo, porque se você tem depressão, é antidepressivo. Então, agora eu já selecionei qual? Sim, por causa da idade, do sexo, E agora, que dose que eu vou usar? Né? Parcimônia. São os 3 critérios para se tratar o quadro clínico de um depressivo: especificidade, seletividade e parcimônia. Vamos especificar qual é o grupo de medicações que você pode usar, antidepressivos e antipsicóticos, pode ser. Seletividade, qual deles? Vai depender de todo um contexto que é próprio daquela pessoa. Em que dose? Se a pessoa nunca tomou remédio, a gente sempre usa a menor quantidade possível e vai aumentando aos pouquinhos para ver qual é o efeito dela. Se ela já usava aquele remédio antes, estava sem ele, e a gente já sabe qual é a dose que funciona, já começa na dose que faz o efeito para ela. E aí, vamos esperar o resultado, lembra? Demora de 7 dias a 30 dias para que o remédio faça efeito. E mesmo que você pede para o paciente voltar daqui 15 dias, fez efeito. Aí você vai perguntar para ele, quanto que você está melhor?
né? Porque às vezes as pessoas estão tão deprimidas, que é como se elas estivessem enterradas, né? Aí você dá um remédio que faz efeito em 7 dias, 15 dias. Aí ela põe a cabeça para fora do buraco. Aí ela fala assim, doutor, bem melhor, doutor, já não tem nem mais areia na boca, ó. Falei, não, você ainda está enterrada. Você tem que sair desse buraco e andar, se afastar desse buraco. Então não está bom. Então existe, sim, a pessoa se sentir melhor, mas ela ainda não está bem. Mesmo quando ela chega para você e fala, agora eu estou 100% boa com esse remédio. Acertamos na dosagem, na combinação com os outros remédios, estou 100%. Posso tirar o remédio? Não. É como se falasse assim, agora eu coloquei seu braço no lugar, coloquei um pino, posso carregar peso? Não. Agora você vai pro gesso, cara. Agora que eu ajeitei o seu ossinho, agora que eu ajeitei o seu neurônio, agora você vai pro gesso. Vai tomar pelo menos por 6 meses o remédio na dose que fez efeito. Daqui 6 meses, talvez, dependendo de como você vai estar, porque você também vai estar fazendo psicoterapia, também vai estar fazendo reinserção social, a sua assistência espiritual, não é só remédio, né? Se você estiver caminhando para uma progressividade boa de recuperação da sua qualidade de vida, aí eu vou propor para você, então vamos começar a diminuir 25% da dose a cada 2 meses. É lento o negócio, né? Não é assim, tomou, sarou, né? Tanto é que o contrário também é verdadeiro. Para você ter adoecido, também não foi assim, dormi bem e acordei depressivo. Não é assim. A gente vai cavando o nosso buraco da depressão, biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente. Até que chega um momento que a coisa entra em crise, né? Existe um rompimento com a normalidade, uma solução de continuidade no aparelho psíquico, que aí ele adoece com a depressão. Então, o remédio, olha que interessante. Então, pode ser que o remédio não vai me curar? Provavelmente não. Mas ele vai auxiliar na busca da cura, né? Antidepressivos, normalmente, são 30% do tratamento. 70% é uma revisão de valores éticos e morais, de relacionamento social, de autoestima, né, de amor próprio. Mas não tem aquelas pessoas que tomam remédio para sempre? Tem, mas não é a maioria, né? Existem doenças mentais que cursam com depressão, a própria depressão endógena, que vai, sei lá, deve ser uns 2 ou 3% da população que tem esse tipo de depressão, que é endógena, que o remédio provavelmente vai virar uma prótese, né? Como uma pessoa que não tem mais dente, ela tem que usar uma placa, um implante. É uma prótese, né? Sem aquela prótese, ela não mastiga. Ou quando a pessoa perde a audição, tem que usar um aparelho auditivo, é uma prótese. Quer ver uma prótese que todo mundo usa e não sabe que usa? É óculos, isso é uma prótese. Tem gente que tem que usar. O Valdir está lá com a prótese dele lá. Usa uma prótese. E hoje a prótese fica tão na cara que o pessoal faz o visagismo, né? Para ver se a cara é bonita com óculos gatinho, sei lá. O doente que tem depressão endógena, herdada geneticamente, talvez vai usar o remédio por toda a vida. Como o diabético vai usar o remédio por toda a vida. E funciona. Antidepressivo funciona. Até 1960, 70 e 80, onde não existiam antidepressivos e nenhum remédio psiquiátrico eficiente, tão bom quanto o que nós temos hoje, as pessoas viviam aonde? Ou elas viviam fechadas no quarto, né, enclausuradas e recebiam vários nomes hostis. Muitos depressivos eram presos como vagabundos, porque tem uma lei que proíbe a vagabundagem, você pode ser preso por vagabundagem. Eles não eram vagabundos, eles eram depressivos, tá? E quando não, eram internados com surto psicótico, porque muitas vezes a depressão pode ser tão intensa que tem sintomas psicóticos. Então a pessoa é internada como esquizofrênico, como hebefrênico, como doenças degenerativas, e não é. Era só uma doença mental permanente na vida dele, uma condição permanente, e por ser permanente vai tomar o remédio para sempre. O que pode acontecer, e que eu acho que é importante, se você é uma pessoa que tem depressão com uma condição genética permanente, vai estar tomando sempre remédio psiquiátrico, mas não é só o remédio, tem que fazer a terapia, reinserção social e assistência espiritual. Pode ser que aconteça, que é o comum, hoje eu já tenho
não sei se é comum, mas eu já tenho 30 anos de formado, eu vejo que às vezes os antidepressivos vão perdendo a eficiência. O que significa isso? Eu acredito, e a gente observa, que o corpo vai aprendendo a metabolizar aquela medicação e ela perde eficácia. Então, a gente troca a medicação para que a pessoa mantenha qualidade de vida, que é um tônus do humor, apesar de ter uma lesão cerebral, tem um tônus do humor que permite ela trabalhar, estudar, casar, ter filhos e estou bem obrigado tomando meu remédio, né? Então, hoje é importante saber que antidepressivo existe, funciona e quando é muito bem indicado, é a salvação. Não existe só antidepressivo para tratar depressão. Como eu falei, existem outras substâncias. A mais importante que nós falamos agora, que é mais recente em termos de pesquisa, é a tal da cetamina. Mas também, eu já teve um programa que eu falei, acho que foi semana passada ou retrasada, sobre a eletroconvulsoterapia. Também é usado para depressão, porque na realidade esse nome nem bem assim. A gente quer uma eletroestimulação do cérebro. É que quando você faz a estimulação elétrica do cérebro para ele melhorar, um efeito colateral é a convulsão. Tem como a gente tirar ela do páreo, né? Ficar só com a estimulação elétrica, é por isso que é feito a nível de hospital e com um pessoal treinado para isso. Então, o antidepressivo existe, funciona e graças a Deus não estamos mais padecendo, né, de preconceitos em relação à saúde mental. Podemos usar o remédio e viver muito bem. E aqui vem um recadinho do Emmanuel, né, quando ele fala sobre o remédio salutar, né? Então ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis, segundo o Tiago, né? E ele diz assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar, então quem está afiançando é Emmanuel, né? Ele está garantindo, né, que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. E é verdade, né? Se você for ver a quantidade de doenças que são de causa psicológica, elas são quase a totalidade. Ah, mas verme é psicológico? Lombriga é psicológico? Se eu tivesse bem, eu não teria pegado lombriga. Essa que é a ideia. Mas então vamos tratar a lombriga, né? Não vamos esperar a pessoa ficar bem para depois ela se tratar. Trata a lombriga e trata de ensinar ela a se sentir melhor, né? A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. A depressão é uma delas. Porque às vezes a pessoa fala: mas eu tenho depressão na família. Mas qual foi o gatilho da sua? Né? O que fez a sua começar a aparecer? Né? Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio, né? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico, sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. É isso aí. Fora da caridade não há salvação. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos um pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A internet da mente, né? A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. E aí, a gente fala assim: tá bom, é que eu aprendi lá em Franco da Rocha, tratando em outros hospitais psiquiátricos, que mesmo que a pessoa seja um pastor de muita luz, ou um padre muito afeiçoado, ou um dirigente espírita muito culto,
Se ele tiver depressão, tá? Se ele tiver uma lesão cerebral, não vai ter hino de louvor, não vai ter desobsessão, não vai ter missa que consiga ser dita por uma mente enfermiça. Então, fica aí. Antidepressivo existe, funciona, tomara que você não precise. Mas se precisar, você não vai estar sozinho. E para que vai usar? Para mim poder ter um mínimo de qualidade mental, para poder recuperar minha qualidade de vida e continuar meu processo evolutivo nas minhas buscas espirituais. Nós temos umas perguntas aqui que vieram pelo WhatsApp. Vamos ver aqui, ó. Pelo Facebook, ó. A Luísa Marques Medeiros. Boa tarde, amigo. Ela mandou um boa tarde. Boa tarde, Luísa. Obrigado por assistir o programa pelo Facebook, né? O Sérgio Calixto também falou uma boa tarde, um ótimo final de semana. Também mandou um abraço para a gente, a Sônia Faia, né? Ela mandou um boa tarde, irmão. A Vilma Mota também, gosto de ouvir falar, doutor João, obrigado pelo carinho, Vilma. Ela diz, desculpe, uma boa tarde para todos, tá? Obrigado, gente, já sentiu a sua vibração boa. Maria Aparecida de Carvalho Dias, obrigado, doutor João, por tanto esclarecimento. Obrigado a vocês por me aturarem, né? Para estarem ouvindo eu falar todo esse tempo aí, né? A Vilma Mota, de novo, sabe as palavras, o senhor explica muito bem. A ideia é transmitir a palavra, né? Franciele Cabral, boa tarde, Rádio Boa Nova. Eu respondo pela rádio, né? Boa tarde, né? A Lilian Feltrini mandou uma boa tarde. A Sônia Ribeiro, a Dilma Maria, Maria Perpétua Giarola, ela falou, uso antidepressivo, uma bênção em minha vida. Sim, se estiver fazendo efeito, fazendo você se sentir melhor, graças a Deus ele existe. E digo mais, né? Se não fosse a ganância quase perniciosa das indústrias farmacêuticas, muitos de nós ainda estaríamos no hospital psiquiátrico. Tânia Palpitz Carvalho, comecei ontem a tomar antidepressivo, estou gostando muito das explicações. Gratidão. Ok, Tânia, insista, tá? Vai demorar um pouquinho para ter efeito. Miriam Perger, boa tarde, eu infelizmente preciso de remédios para dormir. Tudo bem, por enquanto, a gente nunca sabe quando você não vai precisar mais, né? Edênia Ribeiro, doutor João, boa tarde. A homeopatia é eficiente no tratamento da depressão? Sim, em alguns casos tem remédios homeopáticos que, de acordo com a sensibilidade do paciente, já funciona. Às vezes não. Tá? Às vezes tem que pode associar as duas coisas, o homeopático com o alopático. Tá? Tem gente que é meio radical, ou é um ou é outro, não há necessidade disso. A Maria Elizabeth Simionato, boa tarde, Rádio Boa Nova. Boa tarde. Tem uma outra pergunta. Rose Souza, João Lourenço, sou bipolar, sinto muita dor de cabeça e fisgadas na cabeça. Tomo 3 carbolítio, 1 estelazine, 1 rivotril, 1 biperideno. Fico pior quando estou para menstruar. Então você vê que é interessante, apesar da medicação que você tome, provavelmente pelo que eu estou vendo aqui, talvez você tenha esse transtorno bipolar mesmo, mas isso não elimina a sua vida. Você ainda sente as oscilações dos hormônios, né? Sugiro conversar com o seu médico para ver de onde vem essa dor de cabeça, se não pode ser efeito de alguns remédios que você toma, tá? Sônia Maria Oliveira, boa tarde a todos, um abraço fraterno do Rio de Janeiro, legal. Mari Pelarim, exatamente, doutor, só prescrevem o remédio. Não, tem que prescrever o tratamento por inteiro, biológico, psicológico, social e espiritual. A Suzane Freire, muito boa abordagem, obrigado, Suzane. Fátima de Bittencourt, por que esses remédios causam depressão? Alguns remédios podem causar depressão. Esses que eu falei, né? Então, é uma fisiologia, até pneumonia causa depressão, tá? Infarto causa depressão. Depende do efeito que as toxinas do corpo estão soltando no nosso corpo, que vai afetar o cérebro. Medicações, todas elas podem ter efeitos colaterais psiquiátricos. Eu ainda sou muito chamado em UTI ou hospitais clínicos para avaliar pacientes por uma interconsulta psiquiátrica, e muitas vezes eu descubro que a causa do transtorno psiquiátrico é o próprio tratamento médico. Mas não que a gente tem que falar, olha, tem que contornar essa situação, não dá para ficar sem o tratamento. Faço quimioterapia e a pessoa entra em surto psicótico, não vou fazer mais quimioterapia? Não, vamos cuidar porque ela não tenha surto e possa fazer sua quimioterapia ou trocar o quimioterápico, né? A Isolete Mark falou que é verdade, deve ter sido alguma coisa que eu falei. A Tânia Palpitz Carvalho, e a questão hormonal causa depressão? Sim, pode. Pessoas em menopausa ou menopausadas, está acabando? Estou vendo que está marcando 2 aqui, mas faltam 2 minutos.
Já acabou? Ah, então desculpa. Eu estou pensando que tem 2 minutos aqui. Estou vendo esse minuto render tanto, né? Então tá bom. Então tem várias perguntas aqui do WhatsApp que depois elas vão passar para mim e eu vou estar respondendo dentro do que é possível. Muitas pessoas aqui, tá? Eu agradeço aí a atenção de todos, o carinho da audiência e, quiçá, semana que vem estaremos com mais um programa novamente. Até lá. Você acompanhou Novamente.